Meio-dia e 33, horário de Brasília, e o futebol sul-americano foi surpreendido por uma denúncia que põe em dúvida o resultado de 2 jogos da principal competição do continente, a Taça Libertadores. Escutas telefônicas divulgadas por uma televisão argentina levantam suspeita de que o Santos de Pelé, em 1964, e o Corinthians de 2013 foram prejudicados pela arbitragem. Numa entrevista exclusiva ao repórter André Hernan, o paraguaio Carlos Amarília, juiz da polêmica partida entre Corinthians e Boca Juniors, nega fazer parte de qualquer esquema. Jogos marcados por erros de arbitragem, prejudicados que não conseguem esquecê-los, a influência de um poderoso cartola e um árbitro que tenta se livrar das suspeitas. As pessoas que me conhecem sabem que quanto maior a pressão é melhor para mim. Quem não deve não teme. O bem sempre vai vencer o mal. Toda esta trama veio à toa nas últimas semanas e relembrou a partida em que o Boca Juniors eliminou o Corinthians da Copa Libertadores de 2013 em um jogo marcado por polêmicas. A torcida corintiana tem na ponta da língua 3 erros cometidos pelo árbitro paraguaio Carlos Amarília naquela partida. 2 gols mal anulados e um pênalti não marcado. Amarília admite ter errado, mas apenas na jogada em que o lateral Marim toca a bola com a mão dentro da área. Houve erros do jogo. No meu caso, teve uma jogada com mão na bola que ficou clara. Mas eu estava atrás da jogada e os jogadores me cobriram. Foi uma jogada que se viu na televisão. Não vimos e cometemos o erro. Os erros de 2 anos atrás voltaram à discussão após a revelação de uma ligação telefônica entre Julio Grondona, então presidente da Associação de Futebol Argentino, e Abel Ñeco, da Comissão de Arbitragem da Conmebol. Na conversa, em 2013, eles tratam sobre a escalação de Amarília para o jogo e dão a entender que ele ajudou o clube argentino. Este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca que del último año es Amarília. Bueno, así fue, lo puso y bueno, salió bien. Nesta semana, Ñeco emitiu um comunicado isentando Amarília de má intenção nos erros de arbitragem. Para o juiz, a gravação da conversa foi uma montagem para prejudicá-lo. As pessoas aproveitam isso para criar polêmica. Isso foi investigado na Argentina, não deu em nada. Ficou claro que era uma montagem de um programa de TV. Responsável pela divulgação da escuta na TV argentina, o jornalista Luiz Majul contesta as alegações de Amarília. Pedirle a Amarília primeiro que contrate um médico. Acho que deveríamos pedir para o Amarília contratar um médico. Pode ser um psiquiatra ou um médico para ouvir melhor, porque a escuta que menciona Amarília é apenas uma. Provavelmente, ele esteve tão distraído ouvindo as escutas quanto apitando suas partidas. Porque qualquer um que entende o mínimo de futebol sabe que ou o Amarília está muito distraído, ou não é um bom árbitro, ou há algo errado por trás disso. A escuta também mostra que a influência de Grondona sobre as arbitragens vinha de muitas décadas e pode ter prejudicado até o fantástico Santos de Pelé. Falando com Ñeco, eles relembram que na semifinal da Libertadores de 1964, o Independiente, clube então presidido por Grondona, teve apoio dos bandeirinhas para ganhar do Santos. En el año 64, cuando jugamos con el Santos, que era holandés con Ronaldinho. Así que, A crônica do jornal Correio da Manhã, no dia seguinte ao jogo da Vila Belmiro, é crítica ao trio de arbitragem. O juiz britânico deixou de marcar várias faltas, além de não ter assinalado diversos impedimentos da linha argentina. A gente não podia dar um ataque que eles estavam sempre com a bandeira de pé. Foi realmente a situação suspeita do trio de arbitragem, nós ficamos com a pulga atrás da orelha. As gravações telefônicas fazem parte de uma investigação sobre Julio Grondona, que por 40 anos foi o todo-poderoso do futebol argentino e ocupava também a vice-presidência da FIFA até sua morte no ano passado.
Chamavam Grondona de o poderoso chefão, mas ele era mais do que isso. Nada se fazia sem o seu conhecimento. Nada era decidido sem consultá-lo, desde a escolha dos árbitros até os contratos, os patrocinadores, os direitos de transmissão, e incluindo a escolha das sedes da Copa do Mundo. A divulgação do áudio já trouxe consequências. Com o apoio da CBF, a diretoria do Corinthians fez um pedido à Conmebol. O clube paulista quer que a Marília nunca mais apite um jogo do Corinthians. A situação de Carlos Amarília é cada vez mais complicada. Enquanto a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, que tem sede aqui no Paraguai, não iniciar uma investigação, o árbitro não poderá apitar os jogos do campeonato local. Essa decisão foi tomada pela entidade máxima do futebol paraguaio, depois que o nome de Amarília apareceu nas escutas telefônicas. Não tenho a menor dúvida de que tudo será esclarecido. Acredito em Deus e logo estarei apitando outra vez. Aos 45 anos, Carlos Amarília vai se aposentar em dezembro. Considerado um dos melhores árbitros do futebol sul-americano, ele tem agora apenas 6 meses para limpar uma carreira de 27 anos de arbitragem. Imagina um império financeiro, sabe, totalmente intocável, sentado em quase 3 bilhões de dólares em ativos. Uau, é muito dinheiro. Pois é, e ditando as regras de operação dentro de quase todos os países do mundo. Não é Wall Street, não é um banco central, é a FIFA. E no nosso Deep Dive de hoje a gente vai destrinchar como o futebol operou por décadas como uma máquina estrutural de extrair dinheiro. E operou de forma muito eficiente, por sinal. Com certeza. A casa só começou a cair naquele indiciamento histórico de 2015, quando o FBI resolveu fazer o básico, rastrear os pagamentos usando o sistema financeiro americano. E o que é fascinante quando a gente olha as auditorias e os relatórios de inteligência é que a corrupção não era um desvio de conduta. Não era uma maçã podre, sabe? Tá. A fraude era literalmente a base do modelo de negócios da instituição. Espera, como assim o modelo de negócios? Você quer dizer que não dava para operar de outro jeito? Praticamente isso. Os relatórios usam muito aquele termo rent-seeking. Em termos simples, significa manipular o sistema para abocanhar uma fatia gigante da riqueza que já existe, sem criar nenhum produto de valor em troca. Só extraindo. Exato. Tem um exemplo muito didático nas nossas fontes, que é o colapso daquela agência de marketing, a ISL, lá nos anos 90. O caso da ISL. Isso. Eles distribuíram mais de 150 milhões de dólares em propinas para os dirigentes. O objetivo deles não era oferecer um serviço de transmissão melhor, era puramente subornar os donos do balcão para garantir o monopólio dos contratos de TV. Nossa, 150 milhões! E isso explica muita coisa, né? Porque quando a gente olha para as escolhas das sedes das Copas do Mundo, fica claro que a lógica ali não era o bem do esporte. Era quem pagava mais num leilão fechado. Um leilão totalmente sem regras. Total. Tipo a Rússia, que simplesmente apagou e destruiu os computadores do comitê no meio da investigação para a Copa de 2018. Uma queima de arquivo descarada. Sim. Já para o Catar, em 2022, os documentos mostram ofertas bizarras. Coisa de 880 milhões de dólares, envolvendo contratos de TV e bônus semanas antes da votação. O que mostra um vácuo completo de fiscalização transnacional. Sem regras externas, os cartolas operavam sem nenhum freio. Mas aí eu fico impressionada com uma coisa. Depois desse escândalo todo do FBI, a gente imaginaria uma mudança profunda. Só que a gente chega no cenário de 2034, com a Arábia Saudita sendo a sede única. Tem até aquela queixa formal de maio de 2025 liderada pelo Mark Payet, né? Isso, acusando o processo de ser uma ferramenta de sport washing. Exatamente. E para quem não está familiarizado, como é que esse sport washing funciona na prática? Então, o sport washing é quando você usa o esporte para limpar a reputação de um governo. Um país hospeda um mega evento. Os olhos do mundo focam na festa e nos estádios bonitos, e os problemas de direitos humanos ficam abafados. Ficam em segundo plano.
O que a queixa do Piet aponta é que a falta de governança permite que isso continue, porque as regras ainda beneficiam quem tem mais capital para despejar no evento. E o pior de tudo é que essa opacidade no topo serve como uma licença para corrupção regional. Ah, as famosas capitanias independentes. Isso mesmo. Se conectarmos isso ao cenário regional, a Conmebol aqui na América do Sul é o exemplo clássico. Nossa, sim. Auditorias mostraram que quase 28 milhões de dólares foram transferidos direto das contas da entidade para a conta pessoal do ex-presidente, o Nicolas Leos. Caramba, 28 milhões. É um saque desenfreado. E lendo as nossas notas, fica claro que essa mentalidade de lucro, acima de tudo, gera umas distorções muito graves. Com certeza. Lembra daquele caso envolvendo o sentimento anti-Brasil e a assimetria nas punições? O episódio com o Luigi do Palmeiras, agora no início de 2025. O caso de racismo? Pois é. Uma torcida comete um ato super grave de racismo e a multa é de 50 mil dólares. Mas se um clube atrasa qualquer questão comercial ou de TV, a multa passa de 100 mil dólares. É o dobro do valor. Exato. A mensagem é que a integridade dos contratos comerciais vale o dobro da integridade humana. Tem até aquela frase absurda do presidente da entidade comparando a Libertadores sem clubes brasileiros a um Tarzan sem a Cheetah. Eu sou obrigado a concordar que essa frase ilustra bem o coronelismo dessa galera. Figuras como o Júlio Grondona na Argentina ou Ricardo Teixeira no Brasil. Aquele do escândalo do voo da Muamba em 94? Ele mesmo. Eles criaram um terreno super fértil para a impunidade, mas olha, os relatórios de inteligência mostram que esse ecossistema evoluiu. A corrupção saiu da suíte de luxo e entrou direto no gramado. Como assim? A tecnologia virou uma arma contra o jogo? Virou. Tem um relatório da Sport Radar, de 2022, apontando que 1 em cada 476 jogos no mundo tem alerta de manipulação. Nossa, é muito jogo. Mas não é mais aquele esquema clássico de comprar o juiz para mudar o placar final, né? Não, isso ficou no passado. A nova fronteira é o spot fixing. E o que é o spot fixing? É a manipulação de microeventos. O jogador não precisa entregar o jogo inteiro. Ele só precisa forçar um escanteio aos 10 minutos ou tomar um cartão amarelo no segundo tempo. Tipo o caso dos cartões envolvendo o Bruno Henrique aqui no Brasil? Exatamente esse caso. E na Europa, o buraco é mais embaixo com o court-siding. Redes criminosas pagam 100 mil euros por jogo para operar antenas gigantes do lado de fora dos estádios. Antenas? Pra quê? Para captar o sinal e confirmar a aposta milissegundos antes da imagem chegar na TV das pessoas. Eles batem o mercado ao vivo. Bizarro. Então, para quem está acompanhando o nosso Deep Dive, a grande lição aqui é ver o que acontece quando corporações globais operam num vácuo de regulamentação. Sem dúvida. O futebol virou o maior estudo de caso de um sistema que só pode ser freado com a intervenção de agências de inteligência do mundo todo. Perfeito, porque a auditoria interna não resolve nada quando a fraude é o próprio sistema operacional da empresa. Pois é. E isso nos leva de volta ao começo e deixa uma provocação final. Se as reformas e investigações não limparam de vez a sede de lucro das confederações, será que a verdadeira ameaça ao futuro do esporte já abandonou as salas de reunião na Suíça? É uma ótima pergunta. Será que ela já vive de forma invisível, ali, escondida na velocidade dos algoritmos de apostas globais, longe da nossa percepção? Fica aí a reflexão para nossa audiência pensar a respeito.